Muito bem, dando sequência então ao nosso curso de introdução à filosofia. Hoje vamos falar um pouquinho mais do método filosófico. Todo grande filósofo serviu-se de um método filosófico. A filosofia, portanto, tem métodos filosóficos. O método mais famoso, provavelmente, o método em filosofia, foi aquele desenvolvido, criado por Platão, também pelo seu mestre Sócrates. Eu já falei um pouco sobre isso, o método de Sócrates, a maiêutica, e o método criado, desenvolvido por Platão, a dialética. A dialética é provavelmente, então, o método mais famoso na filosofia, a dialética platônica. Há também a dialética hegeliana, mas tudo tem origem lá na dialética platônica, no método dialético criado por Platão. Eu falei um pouco sobre esse método também, e tudo se baseia, tudo é basicamente uma intuição da ideia. O método corresponde, em primeiro lugar, a uma intuição, intuir, ter uma percepção imediata de uma ideia e posteriormente explicá-la. Falando assim, é basicamente simples. O método entende-se por isso: a explicação de uma ideia, a explicação da intuição de uma ideia. Quanto melhor se intui a ideia, melhor pode-se explicá-la. Aparentemente muito simples, mas é só aparência. Porque esse método, na verdade, baseia-se numa compreensão que tinha Platão, já passando da segunda fase para a fase adulta, de que existiam, sim, fora do tempo e do espaço, um lugar, vamos dizer assim, um lugar celeste, onde habitava a verdade em si mesma, ou a essência das coisas que não estão nem no tempo e nem no espaço. O método dialético parte mais ou menos daí. Não é exatamente isso ainda, mas quer dizer que o seu fundamento está na ideia, e é preciso então compreendermos um pouco o que é a ideia. E aí Platão faz todo um trabalho para explicar o que é isso, a forma ou a ideia, ou as essências. Bem, um diálogo muito importante que nos dá uma boa noção do método dialético é o Mênon. O Mênon é um diálogo entre o fim da segunda fase. Platão considerado pelos estudiosos, os estudiosos consideram que Platão teve 3 grandes fases. A primeira fase seria a fase socrática, dos chamados diálogos aporéticos, onde os problemas eram levantados, mas não encontrava-se definição ou saída. A segunda fase, que já Sócrates passa a ter, digamos, um pouco mais de definições, ele acaba influenciando mais dentro dos próprios diálogos com o que ele considera ser uma definição. E finalmente a terceira fase de Platão, a chamada fase já da maturidade. Esse diálogo Mênon está ali entre o fim da segunda fase e o começo da fase madura de Platão. Mas é ainda um diálogo aporético, ou seja, o problema é levantado, mas não se chega a uma definição. O problema o diálogo começa de uma conversa de Sócrates com Mênon. E quando Mênon faz a pergunta para Sócrates se a virtude poderia ser ensinada, poderia ser comunicada. E Sócrates diz que primeiro era preciso saber o que era a virtude, o que é a virtude, para depois tentar responder se a virtude poderia ser ensinada ou não. E Sócrates confessa que ele próprio não sabe bem ainda definir a virtude, o que é a virtude. E o diálogo segue até a sua primeira metade nesta busca em definir a virtude. Não se chega
a uma definição da virtude nesse diálogo. Por isso ele é considerado aporético. Aporético em filosofia quer dizer sem caminho, sem passagem. Um caminho que termina num muro, vamos dizer assim, onde não há como continuar. Ou seja, se busca uma definição, vai-se por um bom tempo discutindo as possíveis definições de alguma coisa, mas não se chega a um resultado, não se avança. É por isso que se diz em filosofia aporético. O termo vem da mitologia. Inclusive no diálogo Banquete, Platão explica, através de Sócrates, o personagem Sócrates, de onde surge o termo, o sentido do termo aporia. Aporia vem da figura de um deus do Olimpo chamado Poros, que significava o deus da riqueza. Isso dentro da mitologia. A mitologia não é nada, o mito não é nada mais do que um conto. Um conto, uma história, uma historinha que era usada pelos gregos como paideia, ou melhor, como pedagogia, uma forma de educar as crianças através de histórias. Isso que nossos avós, pelo menos da minha geração, faziam. Os avós não da minha geração. Eu sou um dos netos daqueles avós que ainda contavam histórias para as crianças, e a partir das histórias as crianças vão enriquecendo a sua imaginação e aprendendo alguma coisa. Eu aprendi muito a partir de histórias que minha avó contava ao pé do fogão de lenha sobre o Rio Grande antigo, o tempo da Revolução Farroupilha e tudo mais. O mito é basicamente isso. Os professores dos tempos homéricos, dos tempos de Homero, contavam histórias e a partir dessa história davam uma certa noção do que era a realidade. Histórias fantasiosas, evidentemente, daí a palavra mito. Toda cultura antiga tem o seu mito, a sua mitologia. E os gregos, fundamentalmente os gregos, usaram muito a filosofia. Há quem diga, usaram muito a mitologia. Há quem diga, inclusive, que a filosofia a filosofia nasce do mito. Giorgio Colli, por exemplo, é um dos que defendem isso. A filosofia, o nascimento da filosofia está no mito. A raiz primeira da filosofia vem do mito. Bem, o diálogo, o termo aporia, no diálogo Banquete, é tratado também a partir do mito. Diotima, uma sacerdotisa, diz a Sócrates, que está participando de um banquete, que Zeus tinha, aí já começa o mito, a narrativa mítica. Zeus, que era o chefe dos deuses no Olimpo, tinha dado uma festa de casamento. E nessa festa de casamento foi convidado o deus Poros, que era o deus da riqueza. Poros quer dizer isso, furos, passagens. E Poros bebeu bastante na festa e lá pelas tantas resolveu dar uma cochilada no jardim do palácio de Zeus. Enquanto estava dormindo no jardim, outra deusa, Pênia, a deusa da penúria, oposto a Poros, a deusa da pobreza, Pênia, penúria, resolveu deitar-se do lado dele, aproveitando-se que ele estava embriagado e dormindo, para gerar um filho com Poros. Deitou-se ao lado de Poros e engravidou. E o filho de Pênia foi chamado de Eros. Bem, na narrativa de Diotima, a sacerdotisa queria dizer o seguinte: Pênia, a penúria não tinha saída. E para não ficar na aporia, buscou a Poros, a passagem da pobreza para uma condição melhor. O resultado dessa busca foi Eros, que significava, então, aquele que se comunicava
aquele que fazia uma comunicação entre a riqueza e a pobreza, que levava benefícios da riqueza para os pobres e levava a queixa dos pobres a poros, que significava a passagem. Bem, isso é mitologia, uma historinha que a sacerdotisa Diotima contou a Sócrates no diálogo Banquete. Mas a palavra aporia vem daí. Aporia quer dizer sem poros, sem passagem, os poros fechados. Bem, dito isso, este diálogo que eu me referi agora, Mênon, é um diálogo aporético, não há passagem. Mênon pergunta para Sócrates se a virtude pode ser ensinada. Sócrates diz que não sabe o que é a virtude. Em primeiro lugar, é preciso uma definição para a virtude. O diálogo segue nessa busca e em um determinado momento percebe-se que não haverá condições de uma definição, de se encontrar uma definição de virtude. No entanto, para Sócrates, isso não quer dizer que as almas dos homens não saibam diferenciar uma ação virtuosa de uma ação não virtuosa. E este saber direciona o diálogo na busca, no tema, na relação do ser com o conhecer, ou do ser com o pensar. Afinal, o que é o conhecimento? O conhecimento é algo que não temos e, portanto, temos que buscar, ou é algo que simplesmente nos chega ou que temos desde sempre? Essa é uma questão que está já no Mênon, nesse diálogo. Bem, o problema é que se nós não temos conhecimento nenhum e vamos atrás do conhecimento, vamos buscar o que é o conhecimento, aí o que acontece? Quando encontrarmos o conhecimento, não saberemos o que é. Não identificaremos o conhecimento como conhecimento, porque não tínhamos a menor noção do que era conhecimento e, portanto, não saberemos sobre ele quando o encontrarmos. Daí o problema da questão do conhecimento. Se nós nunca tivermos nenhum conhecimento, jamais o teremos, porque não saberemos. Não saberemos distingui-lo no momento em que o encontramos. E se o temos desde sempre, a busca pelo conhecimento é igualmente inútil, porque já o temos. Só que para Sócrates, nenhuma nem outra coisa satisfazem. O conhecimento, nós não o temos simplesmente aí dado, que nos chegou. E também não quer dizer que, se o temos, não temos que buscá-lo. Eis que surge um problema, eis que surge aí um dilema. Como resolver esse problema? Pois bem, aí Sócrates vai servir-se novamente do mito, um recurso que Platão usa muito para explicar alguma coisa que, digamos, na linguagem puramente filosófica, lhe seria impossível. Sócrates lembra que a alma humana, toda a alma humana, participou de algum modo da verdade. Aí vem a chamada teoria da reminiscência. É nesse diálogo que Platão faz a sua teoria, apresenta a sua teoria da reminiscência, que é basicamente isso. Sócrates conta um mito, conta uma historinha, que as almas, de vez em quando, vêm e habitam os corpos humanos. Mas elas vêm da onde? Elas vêm de um lugar celeste, onde não há tempo, não há espaço, não há transformação, não há tristeza, não há problemas, não há dificuldades, não há limitação. Neste lugar, chamado lugar celeste, ou então topos uranos, como diz Platão, as almas contemplam a essência das coisas, contemplam a verdade, a realidade tal como ela é, a realidade em si mesma.
Ou, em outros termos, a alma neste lugar, no topos Urano, no lugar celeste, contempla as ideias eternas, as ideias que não mudam, porque não estão no espaço, não passam de um ponto para outro, não se transformam porque não estão no tempo, não se modificam, não passam por necessidades, são plenas, são essências plenas da plena realidade. Então, por exemplo, imaginamos os nossos olhos humanos aqui se delicia quando enxerga algo belo. Para Platão seria muito mais do que isso enxergar a beleza em si mesma. E essa é a atividade da alma antes de habitar um corpo, segundo a mitologia, o mito narrado naquele momento por Sócrates. As almas estão em relação direta com as essências puras de tudo o que há, que ele chama de formas ou de ideias. Acontece que num determinado momento as almas acabam habitando os corpos humanos. E quando a alma habita um corpo humano, é como se ela caísse do céu para a terra, ou melhor, houvesse uma queda, a queda da alma. Ela estava lá no céu e de repente, puf, caiu aprisionada num corpo. E essa queda produz um esquecimento da alma. Esquecimento do quê? Das ideias que ela contemplou, das ideias puras que ela contemplava, da essência das coisas, ou seja, da verdade em si mesma. Lá no céu, no lugar celeste, no topos Uranos, as almas contemplavam a verdade em si mesma. Uma vez que, caíram aprisionadas nos corpos, esqueceram-se de toda a verdade que tinham contemplado. Só que tem um detalhe, aí vem a teoria da reminiscência em Platão. O detalhe é o seguinte: de quando em quando, por algumas razões misteriosas, a alma começa a lembrar-se de algumas coisas que contemplou lá no topos Uranos. Ou seja, é o momento em que a alma tem a intuição da ideia. Lembrou-se de alguma ideia contemplada no topos Urano e, surgiu uma ideia na cabeça daquele sujeito. Por quê? Porque a sua alma, aprisionada no corpo, teve de repente uma lembrança, uma rápida lembrança do tempo em que estava fora do tempo, ou melhor, do tempo em que contemplava a verdade plena, ou seja, do tempo anterior à vinda para o corpo. Pois é, e Sócrates vai dizer também que algumas almas, por exemplo, alguns corpos têm mais lembranças do que outros. E isso significa para Sócrates o conhecimento. Mais conhece aquele, segundo a alma que mais lembra do tempo em que estava na eternidade, mais lembra das ideias que contemplou. Esse é o que mais sabe. Então, vejam, em relação àquele dilema, onde está o conhecimento, nós não temos nenhum? Não, se não tivéssemos nenhum, não poderíamos identificar a verdade, não poderíamos discernir entre uma ação virtuosa e uma ação não virtuosa. Portanto, algum conhecimento todo mundo tem. Por quê? Porque todas as almas, quando habitam no corpo, elas trazem a sua vivência celeste no mundo das ideias. Em potencial, em potência, todas as almas sabem tudo, porque contemplaram a verdade. Mas a relação do conhecimento com o esquecimento é o que define o grau de conhecimento de cada um. Quanto mais lembrarmos das ideias que nossas almas contemplaram, mais conhecimento teremos. Esse é o fundamento do método dialético de Platão.
as ideias nos surgem, porque em algum momento nossas almas lembram de ideias contempladas. O problema é descrever bem essa ideia. Quanto melhor explicarmos esta lembrança de nossas ideias, mais compreensão teremos da própria ideia. E o conhecimento baseia-se fundamentalmente nisso. Bem, o problema do Mênon é que esse discurso de Sócrates não foi muito bem acolhido. Mênon ficou meio assim, não deu muita atenção para para o mito, para a historinha de Sócrates. Porque na cabeça do grego não havia essa, digamos, compreensão metafísica que temos hoje, principalmente depois da revelação dada por nosso Senhor Jesus Cristo, de outro mundo, de um mundo além desse, um mundo transcendente, além do espaço e do tempo. Para o grego, o mundo que havia era apenas o mundo da physis, o mundo material. E no mundo material estava também o Hades, que seria mais ou menos como o inferno, ou o mundo dos mortos, melhor dizendo. E tudo está aqui, nesse mundo material. Não existe para além nada, para além do mundo material, para além do mundo da física. E de repente, Sócrates vem contando uma historinha de que existe um outro mundo, além do mundo da physis, além do mundo material, além do mundo físico, onde os seres não têm matéria, onde os seres não estão no tempo nem no espaço, os seres que habitam aquele outro mundo. E são seres plenos. Portanto, muito difícil entender essa história, disseram os companheiros de Sócrates. Mas aí Sócrates tem uma sacada. Ele pergunta para Mênon se um dos seus escravos, que está por ali, um jovem de 15 anos, conhecia a geometria, ou a matemática. E Mênon diz que, claro que não, imagina, ele é um escravo, como é que vai conhecer a geometria? Pois bem, Sócrates chama o escravo de Mênon e pede que ele imagine três linhas retas. E o jovem começa a imaginar três linhas retas e a partir disso Sócrates vai colocando questões, vai colocando problemas, questões bem colocadas, vamos dizer assim, e vai extraindo do jovem respostas sobre geometria. Pois bem, o jovem não sabia nada de geometria, mas porque Sócrates fazia questões muito bem elaboradas, o jovem dava respostas que ele mesmo não sabia que sabia. E aí Sócrates prova para Mênon que, estimulando a alma, ela é capaz de lembrar de coisas que ela conheceu no outro mundo. E essa é a base do conhecimento, mas é também a base do método dialético de Platão. Nossa alma detém todo o conhecimento. E o conhecimento está em forma de ideias. Por quê? Porque nossa alma contemplou as ideias no mundo transcendental chamado Topos Uranos. Só que quando ela veio para o corpo, ela esqueceu. Portanto, o conhecimento requer um estímulo para que nossas almas lembrem as coisas que contemplaram. Essa é a base do conhecimento. Portanto, é a base do método filosófico de Platão, que visa estimular a lembrança das coisas que foram esquecidas. Pois nós tiramos todo o conhecimento, podemos tirar todo o conhecimento de dentro de nossa própria alma, segundo Platão, desde que ela se lembre, ela tenha intuições das ideias que contemplou. E o mais interessante é que todo ser humano, para o Platão,
é inteligente, tem conhecimento, porque foi habitado por uma alma que contemplou as ideias. No diálogo posterior a esse que eu citei, o Mênon, o diálogo Fedro, Platão fala um pouco mais detalhadamente sobre este método. Ele diz, numa determinada passagem, que, abre aspas, a alma que nunca contemplou a verdade não pode tomar a forma humana. A causa disso é a seguinte, é que a inteligência do homem deve se exercer segundo aquilo que se chama ideia, ou eidos, em grego. Isto é, elevar-se da multiplicidade das sensações à unidade racional. Ora, esta faculdade não é mais do que a recordação das verdades eternas que a nossa alma contemplou. E um pouco mais adiante, ele diz o seguinte: a alma humana, dada a sua natureza, contemplou o ser verdadeiro. De outro modo, nunca poderia entrar num corpo humano. Mas as lembranças desta contemplação não se despertam em todas as almas com a mesma facilidade. Uma apenas entreviu o ser verdadeiro. Outra, após sua queda, foi impelida pela injustiça e esqueceu os mistérios sagrados que um dia contemplou. Bem, aqui nós podemos dizer que o Fedro vai um pouco além do método. Já pode, a partir disso, nos explicar muitas coisas. A diferença entre o conhecimento de um e de outro. A diferença está exatamente no grau de esquecimento das almas, que Platão chama de injustiça. Mas, vejam, nós podemos também comparar aos animais, que são corpos, porém não são habitados por almas que contemplaram a verdade. Porque nos animais nós podemos fazer uma distinção entre os humanos, estão, digamos, alijados da produção de conhecimento. Os animais não criaram civilização, não criaram cinemas, bibliotecas, teatros, e assim por diante, estradas, cemitérios, embora os elefantes tenham cemitérios, mas a diferença entre o ser humano e os animais está nisso. Os seres humanos vão um pouco além da natureza física. Tudo isso pode ser extraído aí dessa breve leitura de Platão. Mas o que realmente interessa nesses dois relatos, do Mênon e do Fedro, é exatamente isso. O método dialético supõe que uma ideia pode ser intuída, e na medida em que essa ideia é intuída e explicada, ela serve também para se contrapor a outras ideias, não muito bem ajustadas, até que se chegue à compreensão de ideias ainda mais elevadas, chamado método dialético. Esse é basicamente o método mais famoso da filosofia, o método dialético de Platão. Na próxima aula nós vamos falar um pouco do método de Aristóteles, a lógica, mas isso é só na próxima aula. Em relação ao curso de Kant, algumas pessoas me perguntaram se o curso de Kant também não está aqui para os inscritos, para os membros do canal. Bem, esse curso já é um curso antigo, não está aqui, faz parte de outro pacote, vamos dizer, outras aulas que eu dei, mas eu vou voltar a Kant, sim. Nós vamos fazer um novo curso sobre Kant aqui, especificamente para os membros do canal. Quem quiser, o curso de Kant está no Patreon. É só ir lá procurar o canal Professor Belém no Patreon, estão lá os cursos do Kant. Eu agora não posso trazê-lo de volta para cá. Lá também tem um curso de introdução a Platão, conhecendo Platão. Está tudo no Patreon, ok? Então é isso.
Por enquanto é isso, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.